Descobri meu marido me traindo com a vizinha através de uma mensagem no celular dele. Mas eu não chorei, não gritei, simplesmente peguei todas as roupas dele, coloquei em malas e despejei tudo na porta do apartamento dela. E quando o marido dela chegou em casa e viu aquela cena, tudo veio à tona. O que aconteceu depois disso mudou nossas vidas para sempre. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreve nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Nunca imaginei que minha vida viraria de cabeça para baixo por causa de uma notificação de celular. Era uma terça-feira comum, dessas em que você acorda, prepara café, leva as crianças para a escola e volta para casa pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Rafael tinha saído cedo para uma cirurgia e deixou o celular carregando na mesinha da sala. Eu nem estava procurando nada, juro que não estava. Mas quando passei perto e a tela acendeu, vi aquela mensagem. Mal posso esperar para sentir você de novo. Ontem foi perfeito. O nome dela brilhava na tela. Camila Ferreira. Nossa vizinha do apartamento 501. A mesma Camila que me emprestava açúcar, que brincava com meus filhos no playground do prédio, que me convidava para tomar vinho nas tardes de sábado. A mesma que cumprimentava meu marido toda manhã no elevador com aquele sorriso largo demais. Senti meu estômago revirar. As mãos começaram a tremer tanto que tive que sentar no sofá para não cair. Peguei o celular. A senha era a data do nosso aniversário de casamento, que ironia, e comecei a ler. Mensagem após mensagem. Foto após foto. 3 meses. O caso durava 3 meses. As datas me acertaram como socos. Começou exatamente quando eu estava passando as tardes no hospital com minha irmã durante a quimioterapia dela. Enquanto eu segurava a mão dela, enxugava suas lágrimas e tentava ser forte, Rafael estava construindo uma vida paralela a poucos metros de distância. Na verdade, a poucos andares de distância. Li tudo. Cada palavra açucarada, cada plano secreto, cada mentira coordenada. Eles se encontravam quando eu saía com as crianças. Ele inventava plantões extras no hospital. Ela dizia ao marido, Ricardo, que tinha aulas de pilates. Descobri que Ricardo, um cara tranquilo que trabalhava com contabilidade e sempre nos ajudava com a declaração do imposto de renda, não fazia ideia de nada. A pior parte não foi descobrir a traição em si. Foi perceber como eu havia sido idiota. Às vezes que Camila aparecia na minha porta, logo depois que Rafael saía, perguntando se eu precisava de alguma coisa, com aquela cara de solidária. Os perfumes diferentes que eu sentia nele e que ele justificava, dizendo que era do sabonete do hospital. As mensagens de te amo dele, que foram ficando cada vez mais raras, mais automáticas. Sentei ali, segurando aquele celular, e uma coisa estranha aconteceu. Eu não chorei, não gritei, não senti vontade de ligar para ele e fazer um escândalo. O que senti foi uma frieza tomando conta de mim, como se meu sangue tivesse congelado nas veias. 10 anos de casamento, 2 filhos, uma casa construída juntos, e ele jogou tudo fora por quê? Por uma vizinha casada que fingia ser minha amiga? Olhei ao redor da sala. As fotos na parede mostravam uma família feliz. Rafael e eu no dia do casamento. Os gêmeos, Lucas e Laura, recém-nascidos. Viagens, aniversários, momentos que pareciam reais. Mas agora tudo parecia falso, como se eu estivesse vivendo num cenário de teatro onde só eu não sabia que estava representando. Copiei todas as conversas para o meu celular. Não sei por que fiz isso. Instinto, talvez. Alguma parte de mim já estava pensando estrategicamente, mesmo estando em choque. Depois, apaguei o histórico de envio para que ele não soubesse que eu tinha visto. Coloquei o celular de volta na mesinha, exatamente como estava. Quando as crianças voltaram da escola, preparei o lanche delas como sempre. Ajudei com a lição de casa. Brinquei com eles, mas minha cabeça estava em outro lugar, processando, calculando, decidindo. Rafael chegou no meio da tarde, cansado, com aquela cara de médico que passou o dia salvando vidas. Me deu um beijo rápido na testa.
Dia puxado? Perguntei servindo café. Nem me fala. 3 cirurgias seguidas, respondeu, tirando o jaleco. 3 cirurgias. Será que era verdade ou mais uma mentira? Será que em algum momento daquele dia ele tinha subido até o 5º andar para ver ela? Observei ele interagir com as crianças, contando histórias engraçadas do hospital, fazendo piadas. Era o mesmo homem que eu conhecia? Ou eu nunca tinha realmente conhecido ele? Naquela noite, deitada ao lado dele, fingi dormir enquanto minha mente trabalhava sem parar. Pensei em confrontá-lo, em fazer um barraco, em ligar para Camila e acabar com aquela farsa. Mas alguma coisa me dizia para esperar, para pensar bem antes de agir. Eu não seria a esposa histérica que todo mundo iria julgar. Eu não daria a eles a satisfação de me ver destruída. As horas passavam devagar. Escutava a respiração dele ao meu lado, profunda e tranquila, enquanto a minha estava acelerada. Como ele conseguia dormir tão bem? Como conseguia viver essa mentira sem peso na consciência? Eram 3 da manhã quando finalmente tomei minha decisão. Não haveria choro, nem súplicas, nem segunda chance. Haveria consequências, do jeito que eu decidiria. Nos dias seguintes, me transformei em uma espiã na minha própria vida. Continuei sendo a esposa dedicada, a mãe presente, a vizinha simpática. Mas por dentro, eu estava montando um quebra-cabeça, juntando peças, preparando meu próximo movimento. Rafael não percebeu nada. Camila também não. Eles estavam ocupados demais vivendo a fantasia deles. Na quinta-feira, encontrei Camila no corredor do prédio. Ela vinha do mercado carregando sacolas. Oi, querida, precisa de ajuda? Ofereci com o sorriso mais falso da minha vida. Ah, você é um anjo. Ricardo está viajando a trabalho e essas sacolas estão pesadas, respondeu ela, toda simpática. Ricardo estava viajando. Perfeito. Fiquei sabendo pelas mensagens que Rafael tinha planejado trabalhar até tarde, justamente naquela noite. Ajudei ela a subir as compras, entrei no apartamento dela, idêntico ao meu, só que espelhado, e observei tudo. O sofá onde provavelmente eles se encontravam, a cozinha onde ela fingia ser uma pessoa decente, o corredor que levava aos quartos. Você e o Rafael não querem jantar aqui no sábado? Ela perguntou, guardando as compras. Podemos pedir comida japonesa, tomar um vinho? Adoraríamos, menti sorrindo. Vou confirmar com ele e te aviso. A cara de pau dela era impressionante. Convidar meu marido e eu para jantar na casa dela, sabendo que estava dormindo com ele pelas minhas costas. Que tipo de pessoa fazia isso? Desci de volta para o meu apartamento com uma certeza. Quando eu agisse, seria devastador para os dois. Naquela noite, Rafael chegou tarde mesmo, 11h30, cheirando a perfume feminino que definitivamente não era meu. Desculpe, amor, teve uma emergência no hospital, disse ele jogando as chaves na mesinha. Sem problemas. Salvou o café para você, respondi, sem olhar para ele. Ele comeu sozinho enquanto eu fingia assistir TV na sala. Observei seus movimentos, a forma como checava o celular a cada 2 minutos, como sorria para a tela. Será que estava pensando nela? Será que sentia alguma culpa, algum remorso? Ou para ele isso era só uma aventura, um jogo, algo que deixava a vida dele mais interessante? Na sexta-feira de manhã, levei as crianças para a escola e voltei decidida. Abri o armário do Rafael e comecei a tirar as roupas dele. Camisas sociais, calças, ternos, gravatas, sapatos, tudo. Peguei malas grandes que tínhamos guardadas e fui enchendo. Roupas íntimas, produtos de higiene, perfumes, relógios, tudo o que era dele. Meu coração batia forte, mas minhas mãos estavam firmes. Eram quase 10 anos de vida em comum sendo empacotados em malas. Fotos nossas que ele mantinha na mesinha de cabeceira foram para o lixo. Documentos importantes dele separei em uma pasta. O resto, absolutamente tudo, foi para as malas. Levei 3 horas para terminar. Quando acabei, tinha 5 malas grandes e 2 pequenas. Liguei para minha prima Ana, a única pessoa em quem eu confiava completamente.
Preciso de você agora, disse no telefone. É urgente. Ela chegou em 20 minutos. Ana me conhecia desde pequena. Era mais que prima, era irmã. Quando viu as malas, entendeu na hora. Você vai fazer o quê? Perguntou, com os olhos arregalados. Entregar a encomenda, respondi, já arrastando a primeira mala para o corredor. Você tem certeza? Isso vai virar um inferno. Já é um inferno, só que agora todo mundo vai saber. Subimos com as malas até o 5º andar. O corredor estava vazio. Eram quase 2 da tarde, horário em que a maioria das pessoas estava trabalhando. Paramos em frente à porta do 501. Meu coração disparou. Essa era minha chance de voltar atrás, de esquecer tudo, de fingir que não sabia de nada. Mas aí me lembrei das mensagens, das mentiras, de como os dois riram de mim, de como Camila entrava na minha casa, brincava com meus filhos, fingia ser minha amiga, enquanto planejava o próximo encontro com meu marido. Toquei a campainha. 1 vez, 2 vezes. Ninguém atendeu. Ela devia estar na tal aula de pilates inventada. Perfeito. Comecei a colocar as malas ali mesmo, na porta dela. Uma do lado da outra, bem visíveis. A última coisa que fiz foi prender um bilhete na alça da primeira mala, escrito à mão. Camila, aqui estão as coisas do Rafael. Como vocês dois gostam tanto de dividir tudo, acho justo que você fique com o resto também. Ah, e avisei o Ricardo. Ele merecia saber onde a esposa dele passa as tardes. Boa sorte explicando isso. Beatriz. Ana me olhou boquiaberta. Você avisou mesmo o Ricardo? Ainda não, mas vou avisar. Voltamos para o meu apartamento. Sentei no sofá e peguei meu celular. Tinha o número do Ricardo salvo desde a época que ele nos ajudou com o imposto de renda. Comecei a digitar uma mensagem. Apaguei, digitei de novo. Como você conta para alguém que a vida dele é uma mentira? Ricardo, preciso muito falar com você. É sobre a Camila e uma situação que você precisa saber. Pode me ligar quando ler isso? É urgente e importante. Beatriz. Apertei enviar antes que pudesse me arrepender. A mensagem ficou marcada como entregue, quase imediatamente. Agora era só esperar. Ana preparou café enquanto eu ficava ali, olhando para o celular, esperando alguma resposta. A resposta do Ricardo veio 15 minutos depois. Uma ligação direta. Beatriz, o que aconteceu? Está tudo bem? A voz dele estava preocupada, confusa. Respirei fundo. Ricardo, não está tudo bem. Tem algo que você precisa saber e não é fácil de falar. Você pode vir aqui em casa? Ou prefere que a gente se encontre em algum lugar? Estou voltando de viagem mais cedo. Chego aí em 2 horas. Pode ser? Pode sim. Te espero. Desliguei e olhei para Ana. Ele está vindo. E o Rafael? Você avisou ele? Ainda não. Quero que ele descubra do jeito dele. As 2 horas seguintes passaram devagar. Ana ficou comigo, tentando me distrair, mas minha cabeça não parava. Eu continuava voltando para aquele momento em que vi a mensagem, para a sensação de que o chão tinha sumido debaixo dos meus pés, mas junto com a dor, tinha raiva. E era a raiva que estava me mantendo de pé agora. Ricardo chegou pontualmente. Ele estava de terno, maleta na mão, vindo direto do aeroporto. Parecia cansado da viagem, mas principalmente preocupado. Abri a porta e o convidei para entrar. Senta aqui, por favor, disse, apontando para o sofá. Ana tinha ido embora há alguns minutos para me dar privacidade. Beatriz, você está me deixando preocupado. O que aconteceu? Ele se sentou na beirada do sofá, tenso. Peguei meu celular e mostrei para ele as capturas de tela que tinha feito. Desculpa fazer isso assim, Ricardo, mas você merece saber a verdade. Ele pegou o celular e começou a ler. Vi o rosto dele mudar de cor. Primeiro confusão, depois choque, finalmente algo parecido com desespero. Suas mãos tremiam, segurando o aparelho. Isso é de verdade? A voz dele saiu fraca, quase um sussurro. Descobri terça-feira. Eles estão juntos há 3 meses.
Ricardo continuou rolando as mensagens, lendo conversa após conversa. Eu ficava ali, em silêncio, deixando a realidade afundar. Sabia exatamente o que ele estava sentindo. Aquele vazio no peito, aquela sensação de que tudo era mentira. Onde ela está agora? Ele perguntou, ainda olhando para o celular. Não sei. Mas tem 5 malas com as roupas do Rafael na porta do apartamento de vocês. Deixei lá há algumas horas. Ele levantou o olhar, me encarando. Você fez o quê? Tirei todas as coisas dele de casa e deixei lá, com um bilhete explicando. Ricardo ficou parado por um momento, processando. Depois, para minha surpresa, ele deu uma risada amarga. Você tem coragem, Beatriz. Eu teria ficado em choque, sem saber o que fazer. Fiquei em choque também. Mas não vou deixar eles acharem que podem fazer isso impunemente. Ele devolveu meu celular e se levantou. Preciso ir para casa, ver isso com meus próprios olhos. Quer que eu vá com você? Não, mas obrigado por me contar. Muita gente teria escondido, com medo de se meter. Você não merecia viver numa mentira, assim como eu não merecia. Ricardo saiu do meu apartamento com os ombros caídos, parecendo ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Eu não sentia pena dele. Sentia uma estranha conexão. Nós dois éramos vítimas da mesma traição, das mesmas mentiras. Fechei a porta e voltei para o sofá. Agora era só esperar Rafael chegar em casa. Ele ligou às 4 da tarde. Amor, vou chegar mais cedo hoje. Consegui adiantar tudo. Tudo bem, respondi sem emoção na voz. Te espero. Desliguei e me preparei. Troquei de roupa, arrumei o cabelo, passei batom. Se essa ia ser nossa última conversa como marido e mulher, eu estaria apresentável. Não parecia a esposa destroçada que ele talvez esperasse encontrar. Rafael chegou às 5:30. Entrou em casa com aquele sorriso cansado de sempre. Jogou as chaves na mesinha. Mas dessa vez, quando me viu sentada no sofá, esperando, alguma coisa no meu olhar deve ter alertado ele. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, já na defensiva. Senta, ordenei, apontando para a poltrona em frente. Beatriz, você está me assustando. Eu disse para sentar. Ele sentou, inquieto. Peguei meu celular e coloquei na mesinha de centro, com as mensagens dele e Camila abertas na tela. Vi a cor sumir do rosto dele. Eu posso explicar, ele começou. Não, você não pode. Não existe explicação para isso. Beatriz, foi um erro, 3 meses não é um erro, Rafael. 3 meses é uma escolha. Uma escolha que você fez todos os dias, todas as vezes que mentiu para mim. Todas as vezes que subiu naquele apartamento enquanto eu cuidava dos nossos filhos. Ele tentou se aproximar, mas levantei a mão. Não encosta em mim. Onde estão minhas coisas? Foi quando ele percebeu. O armário dele estava vazio, visível do corredor. A mesinha de cabeceira dele, limpa. Nenhum rastro dele na casa. Estão onde elas deveriam estar, com a Camila. Achei que já que vocês dividem tanto, podiam dividir isso também. Você não fez isso. Fiz 5 malas na porta do 501, com um bilhete bem explicativo. Ah, e o Ricardo já sabe de tudo também. Mostrei as mensagens para ele. Rafael se levantou, desesperado. Você está louca? Destruiu tudo. Minha reputação, meu casamento. Eu destruí? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Você que destruiu tudo quando decidiu trair sua família. Você que destruiu quando mentiu todos os dias. Não joga isso em mim. Rafael ficou parado no meio da sala, visivelmente desesperado. As mãos tremiam e ele passou os dedos pelos cabelos diversas vezes. Um tique nervoso que eu conhecia bem. Mas dessa vez não senti a menor vontade de confortá-lo. Beatriz, por favor, a gente pode conversar com calma sobre isso. E calma? Você quer que eu tenha calma? Fui calma a semana inteira enquanto descobria cada mentira sua. Fui calma enquanto via você olhando para o celular e sorrindo para as mensagens dela. Agora não tenho mais obrigação de ser calma. E as crianças?
Você pensou nelas antes de fazer isso? Aquilo me deixou furiosa. Não coloca as crianças nessa. Quem deveria ter pensado nelas era você, antes de começar um caso com a vizinha casada. Ele tentou outra abordagem, mais suave. Foi um momento de fraqueza. Você estava sempre ocupada com sua irmã, com as crianças, com tudo. Eu me senti negligenciado e... Não termina essa frase. Minha voz saiu gelada. Não, você ousa colocar a culpa em mim por estar cuidando da minha irmã com câncer. Não, você ousa dizer que foi culpa minha. O celular dele começou a tocar. Camila. Ele olhou para a tela, depois para mim, sem saber o que fazer. Atende, ordenei. Vai lá, atende na minha frente. Não vou atender. Claro que não vai. Porque agora que tudo veio à tona, ela não é mais interessante, né? Quando era segredo, era excitante. Agora, virou problema. Nesse momento, ouvimos barulho no corredor. Vozes altas. Reconheci a voz do Ricardo e da Camila. Rafael também ouviu e ficou ainda mais pálido. O que você fez, Beatriz? Ele perguntou com medo na voz. Contei a verdade, só isso. O barulho ficou mais alto. Dava para ouvir Camila chorando, Ricardo gritando. Outros vizinhos deviam estar escutando tudo. Rafael foi até a porta como se quisesse sair, mas parou. Ele sabia que se saísse daqui agora, ia direto para o meio daquela confusão. Você transformou isso num circo, ele acusou. Não, Rafael, você que montou o circo. Eu só abri as cortinas para todo mundo ver. Meu celular tocou. Era Ana. Bia, está tudo bem aí? Está sim, ele acabou de chegar. Olha, não sei se você sabe, mas está tendo um barraco no 5º andar. O síndico já foi chamado. Eu sei, obrigada por avisar. Desliguei e olhei para Rafael. Ele estava sentado na poltrona agora, cabeça entre as mãos. Pela primeira vez, pareceu realmente entender a dimensão do que tinha feito. Meu casamento acabou por sua causa, ele disse sem me olhar. Seu casamento acabou por sua causa. Eu só revelei o que você escondeu. Como eu vou explicar isso no hospital? Para minha família? Para todo mundo? Não sei e não me importo. Você deveria ter pensado nisso antes. Ele finalmente me olhou. Tinha lágrimas nos olhos. Você não sente nada? 10 anos juntos e você não sente nada? Aquilo me pegou de surpresa. Será que eu não sentia nada mesmo? Olhei para ele. O homem com quem casei, o pai dos meus filhos, a pessoa que jurou me amar e respeitar. E percebi que realmente não sentia mais nada, além de decepção e raiva. Senti muita coisa essa semana. Dor, raiva, tristeza, humilhação. Senti tudo isso enquanto você continuava mentindo na minha cara. Agora? Agora só sinto alívio por ter tirado você da minha vida. Eu vou buscar minhas coisas, ele disse levantando. Pode ir. Elas estão no 5º andar. Boa sorte explicando para a Camila e o Ricardo por que você está lá. Rafael pegou as chaves e a carteira. Na porta, ele parou e olhou para trás uma última vez. Isso não acabou, Beatriz. Temos filhos juntos, uma casa, uma vida. Tínhamos. Agora temos um processo de divórcio pela frente. Meu advogado vai entrar em contato. Ele saiu batendo a porta. Fiquei ali, no silêncio do apartamento, processando tudo o que tinha acontecido. As crianças chegariam em 1 hora. Estavam na casa da minha mãe. Eu precisava estar pronta para conversar com eles, para explicar que o papai não ia mais morar aqui. Mas antes disso, precisava de um momento para mim. Fui até o quarto, olhei para a cama vazia, para o armário sem as roupas dele. A casa parecia maior, mais espaçosa. Ou talvez fosse eu que finalmente estava respirando melhor, sem o peso das mentiras. Meu celular tocou novamente. Dessa vez, era uma mensagem do Ricardo. Obrigado por ter me contado. Acabei de colocar a Camila para fora de casa. As malas do Rafael estão no corredor ainda. Se ele quiser, pode vir buscar. E se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. A gente vai superar isso. Respondi. Obrigada, Ricardo. Você também pode contar comigo. A gente merecia coisa melhor. Ele mandou um emoji de coração partido.
Era exatamente isso que eu sentia. Um coração partido, mas também um recomeço. Quando minha mãe trouxe as crianças de volta, sentei com eles no sofá. Lucas e Laura me olhavam com aqueles olhos grandes e curiosos. Crianças, a mamãe precisa conversar uma coisa importante com vocês. Comecei com a voz firme, mas gentil. Conversar com as crianças foi a parte mais difícil de tudo. Lucas, com seus 9 anos, entendeu mais rápido. Laura, 2 anos mais nova, ficou confusa no começo. Expliquei que o papai ia morar em outro lugar por um tempo, que às vezes os adultos precisam ficar separados, mas que isso não tinha nada a ver com o amor que eles sentiam pelos dois. Foi por causa da tia Camila? Lucas perguntou, me surpreendendo. Por que você acha isso? Ele deu de ombros. Eu via o papai subindo para o apartamento dela às vezes. Achei estranho, mas não falei nada. Meu coração apertou. Até meu filho de 9 anos tinha percebido, e eu, a esposa, tinha ficado no escuro por tanto tempo. Abracei os dois com força. Vocês não precisam se preocupar com nada disso, tá? A mamãe vai cuidar de tudo. Laura começou a chorar baixinho. O papai não gosta mais da gente? Não é isso, meu amor. O papai ama muito vocês. Isso é entre adultos. Vocês vão continuar vendo ele, vão passar tempo com ele. Só não vai ser aqui em casa. Depois que as crianças dormiram, finalmente pude processar tudo. Sentei na varanda, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. Meu celular não parava de receber mensagens. Algumas amigas já tinham ouvido falar do que aconteceu. Notícias ruins viajam rápido. Ana ligou novamente. Bia, o prédio inteiro está comentando. Você virou lenda. Não queria virar lenda. Só queria que eles pagassem pelo que fizeram. E pagaram. A Camila está num hotel, o Rafael também. O síndico disse que nunca viu um escândalo desses no prédio. Eu ri sem humor. Ótimo. Pelo menos agora todo mundo sabe quem são eles de verdade. Nos dias seguintes, a vida virou de cabeça para baixo. Rafael tentou conversar algumas vezes, mandou mensagens pedindo perdão, dizendo que foi um erro. Ignorei todas. Marquei consulta com um advogado e dei início ao processo de divórcio. As provas eram irrefutáveis, as mensagens, as fotos, tudo documentado. Camila tentou me procurar uma semana depois. Ela tocou a campainha do apartamento numa tarde. Eu estava sozinha, as crianças na escola. Olhei pelo olho mágico e lá estava ela, com cara de quem tinha chorado muito. Beatriz, por favor, preciso falar com você, ela disse quando abri a porta, mas sem deixá-la entrar. Não temos nada para conversar. Eu sei que você está com raiva, mas preciso te explicar. Explicar o quê, Camila? Como você fingia ser minha amiga enquanto dormia com meu marido? Como você entrava na minha casa, brincava com meus filhos e depois subia para encontrar com ele? Que explicação pode existir para isso? Ela começou a chorar. Eu não planejei que acontecesse. Foi algo que aconteceu por 3 meses. Nada acontece por 3 meses, Camila. Isso foi uma escolha. Vocês dois escolheram trair, mentir, destruir 2 famílias. Você destruiu minha vida. O Ricardo me colocou para fora. Estou num hotel. Todo mundo no prédio me olha com nojo. E você esperava o quê? Que eu descobrisse e ficasse quieta? Que eu deixasse vocês continuarem? Você podia ter conversado comigo antes de expor tudo daquele jeito. Eu não te devo nada, Camila. Você que devia ter pensado melhor antes de trair a confiança de 2 famílias. Fechei a porta na cara dela. Ouvi ela soluçar do outro lado por alguns minutos antes de ir embora. Não senti pena, não senti nada além de mais alívio por ter feito a coisa certa. O divórcio seguiu rápido. Rafael não tinha como contestar. As provas eram demais. Ele concordou com quase tudo que pedi. Eu ficaria com a guarda principal das crianças, com o apartamento, que estava majoritariamente no meu nome mesmo, herança da minha avó, e ele pagaria pensão. Nas audiências, ele mal conseguia me olhar nos olhos. Ricardo também pediu divórcio. Encontrei com ele algumas vezes para tomar café, trocar experiências, desabafar.
Era estranho como nós dois tínhamos sido vítimas da mesma traição, e de certa forma isso nos aproximou. Ele era um bom homem, não merecia o que passou. Você se arrepende de ter feito tudo aquilo? Ele me perguntou numa dessas conversas. Não. E você? Também não. Prefiro saber a verdade do que viver na mentira. Concordei. A verdade dói, mas é libertadora. E eu estava me sentindo mais livre a cada dia que passava. 3 meses depois do escândalo, minha vida tinha tomado um rumo completamente diferente. As crianças se adaptaram melhor do que eu esperava. Rafael as visitava nos fins